Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal da Hashtag Programação. Eu sou o Diego e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é que funciona essa relação entre front-end e o back-end, como é que eles se comunicam, e a gente vai ver isso com um exemplinho real. A gente tem um front-end simples, um back-end simples, a gente vai ver como um consome ele do outro e como o outro responde isso daí. A gente vai ver tudo isso na aula de hoje. Só que antes da gente começar, prometo ser rápido, mas alguns avisos e pedidos. Primeiro, pedido, like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para você receber esses conteúdos que são irados sobre desenvolvimento web full stack e também faz o vídeo chegar a mais pessoas. Agora, avisos, tem 3 links na descrição, muito importante. Tem mais do que isso, mas os mais importantes. Primeiro, formação completa Full Stack Impressionador. Se quiser saber, clica lá. O segundo, um mini curso gratuito de desenvolvimento web Full Stack. E aí são temas variados que a gente vai colocando a cada vídeo. Mas é sempre gratuito e um conteúdo maneiro. E o terceiro link vai ser o arquivo que a gente está usando aqui na aula de hoje. Os arquivos, na verdade, para você poder baixar e praticar aí de onde você estiver, porque é muito importante praticar, senão você não vai absorver esse conceito. Dito isso, falei que ia ser rápido, bora começar com o conteúdo da aula de hoje. Beleza, qual que é a ideia aqui? Vamos voltar para cá e eu tenho duas pastinhas aqui. Eu tenho a pastinha de back-end e a pastinha de front-end, que é a forma correta de você organizar ali um projeto quando você envolve os dois. Misturar os dois não é muito bacana. No meu front-end, eu criei um aplicativo com o React. Eu criei um projetinho ali com o React usando o Vite. Então esse Vite daqui. Beleza, Diego, nunca criei um projeto com React. Tem videozinho aqui no card, onde a gente vai te mostrar como fazer seu primeiro projeto em React. Você cria lá seu projeto, depois você volta para cá. Beleza, criei ele, dei uma limpada aqui, o meu index.css. Só tem algumas coisas bem básicas, porque o que eu estou colocando aqui, aqui seria basicamente o meu HTML. Não é HTML, é HTMX, né? Mas é HTML com sintaxe, JavaScript com sintaxe de HTML. Mas a gente tem ele aqui, eu só tenho um container e eu tenho um H1, eu tenho meu input, meu botão e aqui a mensagem condicional que vai ser da minha saudação. Então aqui, já entrando no JavaScript, eu tenho mensagem. Essa mensagem existe? Se existir, ele vai me colocar esse parágrafo com a mensagem de variável. Se a mensagem não existir, ele não vai renderizar nada. Tanto se você voltar para cá, botão direito em inspecionar, tá vendo? Button e não tem nada ali embaixo. Por quê? Não existe essa variável de estado mensagem. Então, a mensagem, nossa variável de estado aqui, com useState, ela está vazia. Beleza. O que a gente tem aqui? Então isso daqui está bem simples. O meu CSS é simplesmente para ele ficar minimamente apresentável. Show! A parte aqui do que a gente tem no nosso HTMX, beleza. Aqui em cima é a nossa funçãozinha que vai fazer o quê? Vai fazer a nossa requisição para o back-end. Antes da gente pegar como front, vai comentar com back, assim como a gente viu o que a gente tem no front, vamos ver o que a gente tem ali no back para entender. Aqui a gente tem um servidor rodando muito simples. Diego, nunca criei um servidor. Vou explicar isso daqui, mas também, tem aula para você criar aqui, nos cards, o seu primeiro servidor usando o Node e Express de forma bem simples. Mas vamos lá, a gente instala o Express, a gente instala o Course, porque isso daqui é para a gente poder consumir essas informações da API de um domínio diferente. Porque aqui, a gente vai estar nessa porta 3001 e aqui o nosso localhost, que é o front, está rodando na porta 5173. Então, como ele tem essa diferença ali, a gente precisa usar o Course. Beleza, eu inicio o meu app lá no Express, eu estou usando middlewares. Middlewares. O que são isso? São funções que são executadas entre o servidor e a requisição chegar. Então ele executa isso antes de processar aquela requisição que acabou de chegar. Então eu uso esse Course para a gente poder consultar entre domínios e eu uso também esse express.json. Ele pega a requisição e transforma num JSON se for possível. Aqui eu estou criando o meu primeiro endpoint. Então, lá no meu app, ele vai prestar atenção a todo post que vier nesse meu endpointzinho daqui, API saudação. Então, todo post que eu receber aqui, ele vai fazer esse tratamento daqui. Qual que é o tratamento que ele está fazendo? Eu tenho a minha requisição e a minha resposta, o meu request e o meu response. O que eu recebo de requisição e o que eu vou dar de resposta. Tá lá. Primeiro, eu estou desestruturando, que é um conceito um pouquinho mais avançado ali de JavaScript, mas tem aulinha também onde a gente mostra esse conceito e vários outros que você deveria aprender de JavaScript antes de entrar no mundo do React. É bem legal esse vídeo. E aqui ele pega, lá do body, ou seja, do corpo da nossa requisição, eu vou pegar o nome.
que é basicamente a gente fazer const nome igual a reg.body.nome. É isso daqui que a gente está fazendo ali na desestruturação. E aqui ele não deixa porque é o mesmo nome dos dois. Beleza. O que eu estou fazendo aqui, ó? Se eu não tiver nenhum nome, a minha resposta vai voltar com status de 400, que não foi bem sucedida, com um JSON. E o que esse meu JSON vai ter? Um objeto, ó, erro, nome obrigatório. Beleza, se eu não tiver nenhum nome. Então, se na minha requisição eu não enviar nenhum nome. Caso contrário, ou seja, eu tenho um nome, o que ele vai fazer? res.json, e ele não coloca o status. Quando não coloca o status, ele dá o status de 200, que é o ok. Um objeto também com mensagem, olá, nome, já traz aqui o nome, seja bem-vindo. Então, é a saudação que a gente vai ter. Então, isso daqui, ó, é toda a configuração do nosso servidor. E aqui embaixo eu falo, ó, servidor, começa a escutar aí e fica de olho nas requisições na porta 3001. E assim que ele ligar, que tiver tudo certinho, ele vai dar esse nosso console.log aqui, dizendo que ele está rodando. Como é que a gente executa esse servidor? A gente vai rodar esse arquivozinho daqui. Então, ó, aqui no terminal, a gente daria um cd backend, para a gente entrar na pastinha do backend, node server.js. Só que o meu já está rodando. Ele está rodando ali na outra porta, ó, nessa daqui, ó. Na outra porta não, no outro arquivo. Tá aqui, ó. CD, já estava lá, node server.js, ó o console log. Só que esse console log ele vai dar onde? Aqui no nosso terminal, e não lá no console log do navegador. Então aqui a gente estruturou o nosso back-end. De novo, lá na aula de Express você vai ver direitinho como fazer isso, porque cada coisa, mas aqui só para dar uma pincelada. Como é que a gente vai fazer então? Como é que eu mando um pedido, uma requisição para cá, enviando um nome, para ele me retornar essa saudação específica daqui? Então como é que eu faço essa conexão ali? A gente vai ter que usar uma das funcionalidades que a gente tem para fazer requisições. E a gente vai ter o fetch, que é nativo do JavaScript, ou a gente vai ter o Axios também, que é uma biblioteca que a gente pode importar para fazer isso daqui para a gente. Como aqui o foco é mostrar essa conexão, eu não vou entrar no Axios, mas se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários, Diego, faz uma aula mostrando como é que a gente faz essas requisições com o Axios, que eu mostro para vocês também. Tem aula no canal, no meio de um projeto, mas eu posso fazer uma aula específica de Axios se vocês quiserem. Voltando, como é que a gente vai fazer aqui então, lá no nosso app? Se eu for enviar um nome, se eu executar essa minha função, o que ele vai fazer? Tá aqui, ó. Primeiro, eu tenho meu input. Toda vez que eu altero esse meu input, ó, ele tá, ó, on change, ele tá fazendo aqui, ó, set nome e target value. Então eu mudei o valor do meu input, ele atualiza a variável de estado, set nome, tá lá. A variável de estado nome vai ter o novo valor. Essa é a forma certa de se atualizar input. Quando eu clicar no meu botão de enviar, o que ele vai fazer? Enviar nome. O que o meu enviar nome faz? Agora a gente vai ver isso aqui. Show! Primeiro de tudo, é uma função assíncrona. Por quê? Agora a gente entra no JavaScript assíncrono, porque eu vou fazer uma requisição e eu tenho que esperar essa resposta. Então não é fiz, respondeu. Não, eu faço, ele me dá uma promessa de que no futuro ele vai me dar uma resposta. Quando essa promessa tiver, ó, beleza, agora eu tenho a resposta, ele vai lá e me entrega essa resposta. Por isso o async await e, para variar, tem a aulinha mostrando async await para vocês aqui também, como é que a gente faz o fetch e tudo mais. Primeira coisa ali do fetch, então, ó, const resposta, await, que eu vou esperar isso aqui acontecer, fetch, esse meu endpoint. Repara, esse daqui, ó, exatamente o que a gente tinha lá, aqui é o, cadê? Na verdade, API saudação, porta 3001, tá lá, ó, 3001 lá no localhost. Perfeito, tá aqui tudo direitinho. Show! Agora, eu vou colocar, ó, um objeto com algumas personalizações aqui, algumas configurações. Primeiro, o método é um post. Aqui eu tô, ó, recebendo um post, não é o get, eu tô enviando alguma informação no meu body, aí eu não consigo fazer isso com get. Headers, tô dizendo que eu vou enviar um JSON, e agora eu tô enviando, ó, body json.stringify, ele vai transformar isso num JSON, com esse meu objeto aqui em JavaScript. O que é esse nome? Nada mais é do que um objeto com nome igual a nome. Só que ao invés de fazer isso daqui, que é redundante, você coloca só nome, que ele já faz aquilo que a gente tinha falado. Beleza, é isso que ele está enviando. Aí agora, ele vai dar o await nesse fetch. Quando isso tiver respondido, o que eu vou fazer? Dados, nada mais é do que eu vou esperar transformar essa resposta num JSON. Então aí, de novo, mais uma promessa que isso daqui não faz na hora. Ele transforma num JSON. Quando isso for concluído, o que eu faço? Dados, o que ele faz? If resposta.ok, o que ele vai fazer? Ó, mensagem. O resposta.ok é um status de que esse fetch deu certo.
Então, se isso daqui deu ok, ele vai set mensagem para atualizar essa variável de estado com o quê? Dados.mensagem. Beleza. Para ele executar isso aqui, ele tem que esperar isso aqui ser executado e ele tem que esperar isso aqui ser executado também, que tem outro await, que vai a cadeiazinha de execução. Caso contrário, não seja ok, ele vai colocar ó, set mensagem, erro, dados.erro. Então ele vai pegar dados, qual foi o erro ali que ele tinha. Que aqui provavelmente, ó, tá lá, um objeto, dados, erro. Ele puxa ali. Show de bola! Tá tudo aqui tratado desse jeito. O que a gente vai fazer então? Agora, efetivamente, a gente vai consumir essa API. Então, quando eu clicar no botãozinho enviar, o que vai acontecer? Aqui, na verdade, é até interessante eu fazer o seguinte, ó. Nome. If. Nome? O que é isso daqui? Se eu não tiver nenhum nome, eu simplesmente dou um return. Eu posso sair aqui dessa minha função. Então, eu saio ó, sem fazer nada. Agora, caso contrário, ou seja, eu tenho um nome, aí sim eu executo. Ou a gente pode inverter essa lógica. Ó. Se eu tiver um nome, eu faço isso aqui, ó. Isso aqui tudo, ó. Alt, setinha para cima. Ctrl S. Ele só vai executar isso daqui se ele tiver um nome. Caso contrário, ele não faz nada. Outra coisa que a gente poderia deixar até melhor, ó, para não enviar com o nome vazio. Ó. Se eu for enviar com o nome vazio, ó, ele não está fazendo nada. Ó. F12, console, não está fazendo nada. Mas ele está deixando. O que eu posso fazer? Ó? Disabled. O que é esse disabled? Ele vai dizer se o botão está habilitado ou não. A gente pode dizer aqui, ó, disabled igual a... E aqui, para a gente escrever JavaScript, a gente coloca true. Ele está desabilitado. Tá lá, ó, eu não consigo enviar. Só que isso daqui vai ser uma condicional. Como é que vai ser essa condicional? Vai ser o seguinte, ó. Onde é que a gente tem? Nome. Vai ser o seguinte, ó. Tem algum nome ali? Então, como é que a gente faria essa perguntinha? Ó, nome, ou na verdade... Se tem algum nome, ele vai ficar disabled? Não. Então é o contrário. Se não tem nome, ele fica disabled. Então eu troco isso daqui, ó. Beleza, não tá disabled, começa a escrever alguma coisa, ele fica habilitado ali. Perfeito. Então agora tá direitinho. Então ele fica bem dinâmico ali, porque ele tá vendo, ó. Tem um nome? Ele vai deixar o quê? Tem um nome, então não tem um nome. Ele vai dizer aqui que é o false. Então ele não está desabilitado. É só pausa. Tenta entender a lógica, porque o não fica, às vezes, mais chatinho de pegar. Mas é isso que a gente tem aqui. Toda vez que ele tiver um nome, ele não fica desabilitado. Beleza. E aí, quando a gente enviar, o que ele vai fazer? Vai mandar o fetch. O fetch faz o quê? Joga esse post para cá. Ele tá prestando atenção. Aqui eu tenho um post. O que ele vai fazer? Pega o nome. Se não tiver nome, ele diz que o nome é obrigatório. Mas a gente já tratou isso no front-end também. Mas olha que legal, a gente tratou isso no front, tratou no back. No caso, ele nunca vai ficar sem nome, porque ele nunca vai chegar nesse endpoint daqui, se não tiver um nome. Mas é legal que a gente tratou dos dois lados. E aqui o que ele faz? Beleza, se tiver um nome, ele vai me retornar isso daqui. Então vamos lá fazer tudo isso, ó. Eu acho que é legal também mostrar para vocês, ó. Console, log, dados. Assim que ele terminar os dados aqui, ele me mostra. A gente pode dar, ó, Ctrl Shift, seta para cima, Alt, setinha para cima, resposta, para vocês verem também o que tem em cada um desses objetos aqui. A gente vem para cá, ó, não me deixa enviar, aqui eu posso colocar Diego e eu vou colocar enviar. O que ele fez? Qual que é o primeiro? Ó? É o meu resposta, é esse daqui, ó, que tá lá, meu response, tem um body, tem headers, tem um monte de coisa. O que eu quero, na verdade? Eu não quero tudo isso. Eu só quero, ó, aqui o awk dele, ó, response.awk. Eu quero ele transformado em JSON. Então eu pego, ó, o meu resposta.json para transformar. Que aí ele me transforma nisso daqui, ó. Mensagem, olá, Diego. E aí o que eu pego desse mensagem aqui, ó? O dados é um objeto. Aí eu pego, ó, dados.mensagem. Que a gente sabe que quando dá certo ele pega isso. Ó, quando dá certo ele tem o mensagem, a chave mensagem. Quando dá errado ele tem a chave erro. Perfeito. E aqui a gente tem ali do outro lado. E aí, se a gente tirasse essa validação que a gente criou, essas duas, ó, essa daqui, ó, Ctrl ponto e vírgula, Ctrl ponto e vírgula, e a gente tira esse disabled aqui também, ó, Ctrl X, Ctrl S. Agora a gente pode enviar vazio, ó. Tá vazio, pum, erro, nome é obrigatório. Então o tratamento está só ali no back-end. Mas aqui a gente viu que a gente tinha colocado, ó, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, e a gente validou nos dois. Então a gente entendeu agora como que eles se comunicam. A gente faz uma requisição ali pelo front, a gente consome o nosso back, o back responde e a gente consegue exibir isso daí no front e dá para fazer isso com uma variedade gigantesca ali de exemplos. E eu preciso saber de você. Primeiro,
Se você quer que eu coloque o Axios, que eu faço uma aula de Axios, aí você me coloca aqui, que seria uma alternativa a fazer essa requisição com o FAT, e se você quer ver algum outro tipo de exemplo dessa comunicação do front e do back. Mas como a gente chegou até o final, eu espero que você tenha gostado, tenha dado like no vídeo, se inscrito no canal e clicado no sininho. Se você chegou aqui até o final, é só colocar aqui nos comentários #somos12%, que apenas 12% das pessoas que começam a assistir esse vídeo terminam de assistir. Então coloque isso daí que eu vou saber que você está assistindo o vídeo até o final. Espero que tenha gostado. Nos vemos na próxima aula.